Sr. Presidente do SES, Professor Adriano Pimpão, uma saudação do grupo parlamentar. Suponho que é a primeira vez que eu pessoalmente estou presente numa audição convosco, desde que tem esta atual formulação, portanto, uma saudação reforçada. Eu percebo bem que os pareceres do Conselho Económico e Social têm que ser suficientemente explícitos e adequadamente herméticos, e que muitas vezes a utilização de expressões verbais deixam-nos com a água na boca, porque ficam suficientemente pouco concretizadas para poder dizer tudo. Mas isso é aquilo que diz o parecer, outra coisa é este debate. E no debate creio que nós temos algumas condições para esmiuçar algumas expressões. E por isso eu passo relativamente à frente, relativamente por cima de algumas referências que fazem quanto à utilização do plano oficial de contabilidade, a opacidade, possibilidade de comparação, até mesmo à inclusão na esfera da Conta-Geral do Estado de algumas instituições, Estradas de Portugal, para me detalhar em 3 ou 4 questões, constatações e dúvidas que levantam algumas das vossas expressões. A primeira tem a ver com a afirmação que fazem relativamente à evolução das variáveis macroeconómicas. E a determinada altura referem que essa execução, a evolução, estou dizendo, das variáveis macroeconómicas ficou aquém do programado, justificada em parte pelo período de recessão que caracterizou 2008. Para aqui está uma primeira dúvida que não está explicitada, em parte. Pois, em parte está bem. E o resto? Qual é o entendimento do Conselho Económico e Social? Foi devido a quê? É importante ouvir a vossa opinião, embora não esteja aqui formalmente explicitada. Logo a seguir, há uma afirmação que essa sim está mais desenvolvida e que é, do meu ponto de vista, importante e que eu queria sublinhá-la e registá-la, que é o facto da sustentação da economia, mesmo neste ano, depender em muito, ou ter dependido em muito, da procura interna e não tanto da evolução das exportações. Chamando a atenção, na minha opinião, e aqui já não há uma dúvida, é uma enfatização para o facto que nós defendemos muitas vezes, e às vezes isoladamente, de que a evolução da economia e o crescimento económico tem que depender de uma articulação muito viva entre aquilo que é a política de aumento de exportações e a política do chamado desenvolvimento do mercado interno. E isto é tanto mais preocupante quanto nós estamos num ano, 2010, onde os fatores políticos que vão deprimir ou que podem potencialmente deprimir o mercado interno através dos cortes claros no poder de compra, de uma forma geral, podem provocar fatores muito complicados ao nível da procura interna e do mercado interno. Portanto, eu queria sublinhar, colocar uma dúvida e sublinhar uma afirmação que me parece importante, não apenas pela constatação positiva em 2008, que os senhores fazem, mas, sobretudo, pelos presságios profundamente negativos que temos pela frente no quadro do orçamento que estamos a desenvolver este ano. Outra questão que eu gostava de ver explicitado e concretizado é quando os senhores abordam o problema da real evolução das despesas e vão buscar o ano 2007, utilizam o 2008, mas vão buscar o ano 2007 para verificar e avaliar a evolução das despesas, ou dos cortes das despesas, melhor dizendo, dos chamados hospitais EPE, não abordam um problema que eu gostava de perceber se dominam do ponto de vista da concretização e que tem a ver com a incidência quantitativa dos recursos humanos. Isto é, nós sabemos, porque
porque é referido em vários momentos, até no âmbito do discurso político, que o Governo disse que entre 2005 e 2009 tinha diminuído cerca de 75 mil funcionários públicos. Salvo erro, é este o número. E nós sabemos que isto tem que ser diminuído. O saldo líquido é menor porque muita dessa gente está aqui nestas transferências. E a pergunta que eu colocava é exatamente essa. Se vocês têm a noção dos 75 mil que o Governo diz que diminuiu, qual é a vossa estimativa, ou se a concretizaram de uma forma rigorosa, do que é que saiu para aqui e não saiu para fora da administração. Isto é, que não se traduziu numa despesa. Eu gostava de vos lançar esse repto. Depois, quanto à execução da receita, eu volto à questão da eficiência fiscal. Volto porque tenho que voltar, porque eu tenho uma espécie de uma discussão que começou no Orçamento Retificativo de 2009 com o Ministro das Finanças, porque me pareceu, desde logo, e parecia a qualquer observador, que a diminuição das receitas não era compatível com a diminuição do produto e ficava muito além disso, muito além. Era mais de 3 vezes ou 4 vezes a diminuição das receitas. E quando vocês já falam aqui de eficiência fiscal, eu gostava de concretizar o que é que se refere relativamente ao ano 2008. O que é que diminuiu a eficiência fiscal? Mas diminuiu em que sentido? Como? Isto significa que houve uma diminuição de capacidade de execução ou fatores que indiciam logo aqui em 2008 um aumento de fatores de evasão? Eu gostava que vocês abordassem esta questão de uma forma desagregada, se for possível. O que é a constatação feita pelas vossas conversas que tiveram com a Direção-Geral de Contribuições e Impostos, que foi o que o professor Silva Peneda há um pouco referiu. Bom, mas de uma forma desagregada, quais são as informações que os senhores têm relativamente a 2008? Relativamente à execução do PIDAC, a mesma pergunta. Vocês constatam que a execução do PIDAC é 80%, que há dificuldades por causa das estradas de Portugal, que as transferências para as outras administrações contam como 100% executado, e eu pergunto, porque desse ponto de vista nos interessava, do ponto de vista desagregado, qual é a taxa de execução do PIDAC naquilo que representa a administração central. Se vocês avaliaram isso, eu sei que esses números estão disponíveis, mas porquê é que esta desagregação mínima não fica transparecida na conta, no vosso parecer? Eu acho que tínhamos todas as vantagens em colocá-la. Finalmente, eu acho aqui, novamente, como uma informação muito importante que o vosso parecer aqui transparece, que são os dados relativos à Segurança Social. Isto é, o incumprimento da Lei de Bases, por ausência de transferências adequadas para o Fundo de Equilíbrio da Segurança Social, o resultado da utilização dos fundos dos trabalhadores para o casino financeiro, passa a expressão, isto é, a utilização de fundos de alto risco, não é de risco, é de alto risco, que se traduziram no ano 2008 num prejuízo de 309 milhões de euros. Alto risco, eu vou terminar. Eu vou terminar. É mesmo 309 milhões de euros de perdas e, finalmente, a constatação dos efeitos da reforma da Segurança Social perante a evolução, perante o aumento dos valores da taxa de desemprego, mesmo em 2008, nós constatamos que as despesas com o subsídio de desemprego vieram diminuídas relativamente ao ano 2007. Não comento, não vos peço comentários, porque apenas queria enfatizar estas 3 ideias.